Ciro Gomes sai vencedor na PEC dos precatórios. Fala galera da Ciro Progressista, aqui estou eu de novo, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise de conjuntura no canal para vocês. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aí nos últimos dias, a gente já está chegando em 10.600 inscritos, agora finalmente o nosso clube de membros em atividade, em andamento, certo? Se você ainda não é inscrito por aqui, inscreva-se, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou expor aqui para vocês nesse vídeo. Antes de começar a falar sobre o tema principal do vídeo e até do dia, dos últimos dias, enfim, tá difícil aqui para nós goianienses, para nós goianos nos últimos dias, vocês acompanharam. Na sexta-feira, infelizmente, perdemos a grande cantora Marília Mendonça daqui. E hoje, nesse 9 de novembro, na madrugada de ontem para hoje, infelizmente também nos deixou o grande político Iris Rezende Machado. O Iris, que para quem não conhece, acho difícil, mas para quem é ligado em política, ex-prefeito, ex-governador aqui de Goiás, ex-prefeito de Goiânia, da capital, ex-deputado, ex-senador, foi ministro 2 vezes do Sarney e do Fernando Henrique Cardoso, um grande político. Eu fiz questão de dar condolências ao mesmo, postei uma foto, vejam aí, de 2016, quando Ciro, Manuel Dias e Carlos Lupe estiveram por aqui para manifestar apoio à última eleição vencida pelo Iris, né, pelo último mandato dele como prefeito. O próprio Ciro também deu condolências lá no Twitter dele, no Facebook. Enfim, é um grande político, foi importante não só aqui para Goiás, mas para todo o Brasil, ajudou nas diretas já quando foi eleito governador lá nos anos 80 pela primeira vez, enfim. Minhas condolências aos fãs, aos seguidores da Marília Mendonça e do Iris Rezende Machado. Bom, agora vamos falar sobre o tema desse vídeo de hoje, dessa terça-feira. Lógico, não poderia ser diferente, vou falar sobre a polêmica PEC dos precatórios. E como o Ciro, aos poucos, está ganhando a narrativa, está se saindo como vencedor de todo esse processo. Antes, né, só deixar claro para vocês que a gente chegou a fazer uma transmissão dessa votação na Câmara, né, na TV Câmara, aqui no nosso canal mais cedo, ali por volta das 2 horas, até umas 4h20, 4h30. Como é muito longa essa votação, deve passar das 11 horas da noite, né, a resolução dela, a gente vai retomar, vai ter uma segunda parte, então eu prometo para vocês, pouco depois aqui desse vídeo, a gente vai transmitir novamente essa votação para vocês. Bom, antes de falar por que o Ciro está saindo como vencedor dessa PEC dos precatórios, essa famigerada PEC, como o próprio Ciro falou, só falar que provavelmente, infelizmente, ela deve ser aprovada em segundo turno também lá na Câmara dos Deputados. Só que saiu agora há pouco, né, por uma grande maioria dos votos lá no STF, foi empenhado pela ministra Rosa Weber, essa questão de orçamentos secretos, né, foi bastante divulgado, foi bastante difundido e comentado aí nos últimos dias, essa ação perpetrada por alguns partidos com ênfase para o PDT, pelo Carlos Lupe e o próprio Ciro Gomes. Então, a maioria do STF votou, né, para vocês não, o Lira e companhia não podem mais esconder para quem vai essas emendas, né, essas emendas secretas, dada a inconstitucionalidade da mesma, né. Então, a tendência é, sim, ser aprovada lá em segundo turno, como eu falei, só que tem essa questão do STF que vai barrar, e mesmo se não barrar, vai para o Senado e parece que não vai passar, porque tem que ter maioria, tem que ter 2/3 ao menos lá no Senado, né? Pegou muito mal, porque essa PEC do calote, a PEC 23, ela basicamente retira ainda mais dinheiro dos servidores públicos, dos professores. A PEC do calote nada mais é, como o presidente Lupe falou, que um cheque em branco para o Bolsonaro, para ele tentar a reeleição, para ele impor a sua Bolsa Família bolsonarista, né, o seu Auxílio Brasil, não é?
E como muita gente também falou, muitos deputados, muitos da classe artística, influencers, isso é muito ruim para o país, é muito ruim para a população. Infelizmente o PDT lá no primeiro turno, em sua maioria, com 15 votos, votou favorável, só que dada toda a pressão nossa, sobretudo a militância do Ciro e do PDT, e em geral, voltaram atrás. Inclusive o Ciro, vocês viram bem, na quinta-feira, ele suspendeu a sua candidatura. Ele não saiu da candidatura, como muitos idiotas aí na mídia liberal e petista ousaram falar, que o Ciro está preparando uma saída honrosa, que acabou a candidatura dele, que ele derreteu. Não, isso é conversa fiada. Aliás, muita gente está torcendo por isso, só que não adianta torcer, porque o Ciro será candidato, sim, e será candidato pelo Partido Democrático Trabalhista, pelo partido de Brizola e Darcy Ribeiro, que inclusive o senhor Flavinho Laranjinha Bolsonaro hoje estava evocando para falar mal do mesmo, para falar mal do partido, para falar mal do Ciro, porque sentiu o golpe, porque viu que o PDT, que graças a essa manobra intransigente, coerente do Ciro Gomes, muitos deputados logo mais vão votar contra essa PEC. Pelo menos, daqueles 15 que votaram favorável, pelo menos 10 vão reverter esses votos. Sem contar a volta do Mauro Benevides Filho, que deixou a Secretaria da Fazenda lá do Ceará e reassumiu o seu mandato como deputado federal para votar contra. Isso é uma manobra do Ciro Gomes. Isso é uma manobra do PDT cearense. Eu vi muita gente falando besteira aí, até na militância, inclusive, sempre tem folgaminho, infelizmente, mas especialmente a mídia petista e liberal, falando que o Ciro Gomes foi derrotado, que praticamente inviabilizou a candidatura dele à presidência da República. Isso é uma conversa fiada, é uma tremenda falácia, não é? E, dada esse movimento, dada essa mudança do PDT e dos seus deputados, fica cada vez mais claro que o Ciro Gomes saiu vitorioso disso. É como o cientista político Creomar disse bem ontem na segunda chamada, o Ciro Gomes, ele de certa maneira pautou o debate político. Enquanto o Lula fica jogando parado, vai até Paris receber honrarias, não é? O Ciro Gomes pautou o debate. Não é? Essa suspensão da candidatura dele teve resultado, seja ele lá na própria Câmara ou no STF. Não é? Então vocês vão ver nos próximos dias o Ciro Gomes vai ser, de maneira ou de outra, parabenizado, né, pela mídia. Muita gente até hoje mesmo já deu crédito a ele, né, nessa mudança até drástica aí do PDT. Não é? Inclusive hoje o Ciro Gomes foi anunciado como um dos finalistas para receber o Prêmio Jabuti, Prêmio Literário Jabuti de Ciências Sociais, pelo seu ótimo livro, o Projeto Nacional Dever da Esperança. Né? Então, sem dúvida nenhuma, essa terça-feira foi um dia de muitas vitórias para o Ciro Gomes, muitas vitórias para o trabalhismo e para o PDT. Não é? O PDT forte e unido, né? Eu tô com o Ciro, essas hashtags estão pegando aí nos últimos dias. Né? Apesar de muita gente torcer contra, o Ciro Gomes segue sendo a terceira via. Não adianta vir com porcaria de Sérgio Moro, não adianta falar que Lula vai ganhar no primeiro turno, e não adianta falar que Bolsonaro não derreteu. O Ciro Gomes, ele tá aí na pista e se apresenta como, de fato, aquele candidato que pode romper a polarização. Não é? É o terceiro colocado nas pesquisas e é o único que pode tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então é isso, o Ciro Gomes segue pautando o debate e segue peitando os liberais que insistem em procurar uma terceira via que não tem a menor chance política, eleitoral, não tem moral nenhuma, não tem coerência como o próprio. Segue peitando os bolsonaristas, né, que vez ou outra o atacam, e principalmente os nossos adversários no campo progressista do lulopetismo. Só antes de caminhar para o final, eu vou ler aqui para vocês rapidamente 10 motivos para os deputados do PDT abandonarem a PEC do calote. Eu estou gravando um pouquinho antes, como eu falei para vocês, da votação definitiva. O companheiro Antônio Duarte Vargas, vou deixar para vocês um link na descrição, mas basicamente ele elencou 10 motivos para que os deputados do PDT, motivados por nós da militância, pelo Ciro, pelo Lupe, por que eles devem votar contra.
A primeira, a PEC é calote. A segunda, já há dinheiro disponível para o auxílio. Terceira, a PEC é um puxadinho do teto de gastos. Quarto, a PEC é estelionato eleitoral. 5, precisamos constitucionalizar a renda mínima, ou renda básica. 6, a PEC não ajuda o país, ajuda um governo criminoso. 7, a PEC não resolve a questão fiscal dos estados. 8, o voto na PEC não reduziu danos. 9, a PEC não passa no Senado, como eu falei agora há pouco para vocês. E 10, a votação da PEC foi ilegal, como o próprio STF, decisão agora há pouco, determinou. Certo? Então é isso, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é fato que apesar de passar ou não no segundo turno, vai ser derrubado pelo STF ou no Senado, e o Ciro Gomes foi um grande vencedor disso tudo, né? Porque muita gente tentou ferrar, muita gente o desabonou por conta dos vários votos favoráveis no primeiro turno dos deputados pedetistas, mas graças a esse movimento dele, isso, né, pelo menos no nosso partido, foi revertido. E hoje não teve Ciro Games, que deve voltar na próxima terça-feira que vem, né? Então, por isso, excepcionalmente, esse vídeo está saindo um pouquinho mais cedo nessa terça-feira. Né? Vamos ver quais serão os próximos convidados da Ciro Games. Bom, e o Ciro Gomes deve se pronunciar logo depois do resultado dessa votação, ainda nessa madrugada, ou amanhã de manhã, né? Falando sobre essa PEC, né? Como a gente tem que derrotar essa PEC, a PEC 23, e lógico, retomando a sua candidatura. Ele só suspendeu, ele não cancelou a sua candidatura. Viu, liberais? Viu, petistas? Viu, bolsonaristas? Comemoraram enquanto pôde. Ciro Gomes está de volta à pista. E nessa quarta-feira vai oficializar tudo isso. Certo, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Antes de finalizar, como eu falei no começo do vídeo, a gente agora está com um clube de membros aqui para vocês. Então, quem puder contribuir, quem puder se tornar membro, tem ali os 3 níveis. Eu vou deixar para vocês aqui no post fixado, quem quiser acessar, e no vídeo final, para quem quiser assistir, eu explicando com detalhes ao mesmo. Né? Então, reafirmando, torne-se membro e ajude a gente a evoluir nos equipamentos, a profissionalizar aqui os nossos vídeos, o nosso canal, e para contribuir para que eu possa produzir mais aqui para vocês. Dá muito trabalho fazer comunicação, dá muito trabalho gravar vídeos, editar vídeos, enfim, fazer o que a gente faz por aqui, fazer essa militância, certo? Quem não puder, por enquanto, se tornar membro, pode fazer como o João Neto Bandeira, que mais uma vez, de forma muito generosa, fez a sua doação para o nosso Pix. Quem puder doar qualquer valor, é isso aí, canal ciroprogressista@gmail.com. Como eu falei, vai cair na minha conta pessoal, pessoa física. E já temos os 2 primeiros membros. Então, muito obrigado aí ao Moacir Surdo pela sua generosidade, pela sua parceria. E também para Ana Maria Zodi. Muito obrigado a vocês 2. Em breve vou entregar para vocês conteúdos exclusivos. Então façam como ele, torne-se membro aqui para nos ajudar. E se você não puder contribuir pelo Pix ou pelo clube de membros, inscreva-se no canal, como eu sempre peço. Dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu falei para vocês. E aí, o Ciro Gomes volta mais forte agora, nessa retomada da sua candidatura presidencial? E essa PEC do calote? Vocês acham que vai passar? Se passar, como é que vai ser? Deixe a sua opinião. Valeu, um abraço e até terça-feira que vem.